presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Javier Milei, vai cair o fascistão argentino. Por quê? Porque aplicou o golpe nos otários, o golpe das criptomoedas. Então tá aqui a nossa notícia, gente. Milei trata os argentinos como otários, diz que investir em criptos é como ir a um cassino, mas admite que levou um tapa na cara. O Milei concedeu uma entrevista a uma rede de televisão chamada TN, era para ser uma entrevista para salvá-lo, inclusive vazou a parabólica da entrevista. ¿Cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más... Vazou o Milei, o assessor dizendo, não fale isso, presidente, isso vai complicá-lo judicialmente. Uma hora que o Milei fala, não, mas não foram 40 mil, foram só uns 5 mil. E o cara fala, pô, mas 5 mil é gente pra caceta, né? E outra coisa interessante da entrevista, quando termina a entrevista, o repórter que ficou mal com aquela situação, né, da interrupção, vaza também o som do repórter falando algo que dispensa traduções. Hijo de puta, né? Então o repórter chama o presidente argentino de hijo de puta. O Milei não passa, olha, vou aqui dizer o seguinte, Profeta Tuxo está dizendo, Milei não passa de maio, junho desse ano, o impeachment vai ser muito rápido, porque esse marginal aplicou um golpe nos argentinos, e eu acho que essa vai ser a grande causa latino-americana, libertar a América Latina do maior fascista, fantoche do imperialismo e golpista com criptomoedas. Zé, agora com você. Pois é, e ele nessa entrevista tentou fazer assim, malabarismos para enganar as pessoas, né? E depois de dizer que bom, quem foi ao cassino, é como se fosse digamos assim, as pessoas tivessem ido por conta própria, porque quiseram, porque são aventureiras, não tivessem sido induzidas pela propaganda que ele fez. Então, além disso, vem essa revelação, que está em outra notícia, de que houve um pagamento de propina. Depois ele tenta se explicar, dizendo que por que apagou, que a intenção dele não era fazer a promoção da moeda, e sim apenas divulgar uma informação. Se enrola todo também durante essa entrevista. Uma hora ele diz que assume como presidente da República, outra hora ele diz que o processo não é contra o presidente da República, é contra a pessoa física. Aí tem horas que ele diz que vai acionar o advogado, tem horas que ele diz que vai acionar o ministro da Justiça, e o repórter diz, mas é o ministro da Justiça que tem que cuidar disso. Enfim, um grande rolo, uma certa confusão, muitas contradições, e para ratificar o que você acabou de dizer, Léo, você chamou ele de fantoche, é o que o Nicolás Maduro afirmou, que o Milei é um fantoche das potências imperialistas e fez trampolinagens e falcatruas contra o povo argentino. Ele é um cambalacheiro com criptomoedas, né? A Ana Lígia está dizendo aqui, ó, nascia em 18 de fevereiro o poeta Antônio Aleixo, para não fazer desofensas e teres dias felizes, não digas tudo que pensas, mas pensa tudo que dizes. É verdade. Pensa antes de falar, né? Passa a língua no céu da boca antes de falar bobagem, como eu disse outro dia aqui. Mas, Lejane, o que você diria desse cambalacheiro fascista que está prestes a ser empichado e preso? Vai terminar na cadeia se não terminar como terminou aquele fascista italiano lá atrás. Você já quase que acertou, porque você falou logo que ele dura, quando tomou posse, um ano e pouco. Então, acho que você vai acertar aí na mosca. Acho que ele já até passou do prazo, não é possível, né? Ele corrompeu uma parte do Congresso, porque ele tinha 20% do Congresso, ele corrompeu uma parte do Congresso. O poder da caneta não é brincadeira. Agora, veja, eu assisti ontem uma entrevista dele, ele já fez isso tempo atrás, antes de ser presidente, ele já era muito famoso, ele era um economista que comentava o Twitter dele, e ele já tinha dado assim, recomendações que já tinha causado prejuízo para as pessoas. Aí eu vi na entrevista, o jornalista pressiona e pergunta assim, quanto você ganhou? Não quero falar, a gente ganha sempre. Você acha que eu dou opiniões aí, consultoria de graça, etc? Ele pressionou, ele revelou, mas isso antes de ser presidente lá atrás, $1 milhão. E agora essa matéria que estava na tela antes, já fala em $5 milhões, ou seja, um presidente da República nem um pouco republicano e altamente corrupto, então deve ter envolvido milhões de dólares para ele promover esse sistema Ponzi, sistema piramidal mesmo, ganham os que estão na ponta da pirâmide, porque são os primeiros que sacam, e sacam quando o sistema está na alta rentabilidade, e os que estão na base da pirâmide, todo mundo perde. Então 5 mil ou 40 mil, isso, a opinião pública, ele deve estar lá embaixo na popularidade dele, que caia logo, carajo. Que você vai a carajo. Agora tem uma questão, Alexandre, que é o seguinte, isso aí expressa muito a cultura dos tempos atuais, né? O Milei teve muito voto na juventude, porque a juventude quer ficar rica muito rápido, então eles querem ficar ricos com bitcoins, essa coisa toda, né? Então o Milei vendeu essa ideia, ele fixou o tweet, né, dessa criptomoeda chamada Libra. O que aconteceu? O que se esperava, na verdade? Nessas bolhas de criptomoedas, eles esperam que todo mundo compre e que caia devagar.
Só que caiu rápido demais, a bolha estourou muito rápido. Porque se caísse em 6 meses, como pode cair a criptomoeda do Trump, por exemplo, o Trump também lançou uma criptomoeda e muita gente que comprou. Né? Essa do Milei não era dele propriamente, mas tem aí essa acusação de uma coima de 5 milhões de dólares. Né? Então, olha, vou te falar, o Milei não tem escapatória, o destino dele é a cadeia. Eu estou vendo vários vídeos da TV argentina, o clima de indignação é geral, inclusive nas TVs de direita, né? Os comentaristas do Clarim, do La Nación também. E eu acho que é o seguinte, eles vão fazer uma composição lá com a Victoria Villarroel, vão manter um governo de direita, a Argentina vai ter um governo mais normal e vai despachar o fascista para a cadeia. Essa questão do Trump, eu acho que não tem a menor possibilidade. Não é assim os cordéis, olha, o Trump fala, não quero que o Milei caia. Não é dessa maneira. Como também não acho que o Biden falou, não autorizo um golpe aí, foi ele que barrou, foi ele que salvou a democracia no Brasil. Não acho que não funciona dessa maneira, não é? Isso já, mesmo lá no passado, mais de 40, 50 anos atrás, não era assim tão simples. Você derrubar governo, a CIA tramava, tinha que articular, tinha que soltar malas de dólares, não é assim. Então, Milei, acho que não tem força política hoje, que o Trump, com sem Trump ou não, acho que é muito difícil ele se manter nessa situação. O Trump não tem poder de segurá-lo, eu acho. O Bolsonaro acha que o Trump vai salvá-lo aqui, né? Você acha que o Trump vai salvar o Milei, Zé? Bom, veja, a interferência dele direta, propriamente, pode não resultar nisso. Mas os aliados dele, assessores, Elon Musk, agentes, espiões, etc., podem agir no bastidor no sentido de criar um ambiente favorável. Né? É o que estão tentando fazer aqui no Brasil também. Então, uma coisa é, digamos assim, a capacidade da Casa Branca exercer uma influência direta sobre as instituições de um país, seja a Argentina, seja o Brasil, no sentido de dar uma ordem às nossas instituições aqui obedecendo. Isso realmente não está na ordem do dia. Agora, eles têm muitos instrumentos de agitação, de desinformação, de divulgação de mentiras e instrumentos de articulação política. Então, essa influência pode ter algum alcance. Não sei se será decisivo, mas as forças políticas progressistas e que prezam pela soberania nacional, tanto da Argentina, no caso do Milei, como aqui nós brasileiros, no caso do Bolsonaro, devemos estar atentos para esse tipo de interferência.